Olá, sejam bem-vindos ao nosso rolê aleatório e hoje eu quero falar um pouco com vocês que analisam um hemograma e não entendem nada do que está falando. Só vê lá hemoglobina, eritrócito, plaqueta, mas tem muito mais coisas que a gente pode entender, muito mais coisas que o hemograma pode falar para nós, como algumas deficiências. E hoje eu quero falar sobre o VCM. O VCM é o volume capsular médio. O volume capsular médio, ele fala sobre o tamanho das hemácias, ou seja, o tamanho das células vermelhas. O valor de referência normalmente é entre 80 e 98. Porém, muitos artigos já mostram que entre 88 e 92 é o padrão ouro, ou seja, a melhor forma, o maior tamanho das hemácias. Se elas estão muito pequenas, ela provavelmente está gerando uma anemia microcítica. Se elas estão muito grandes, elas estão gerando umas anemias macrocíticas. E o que isso influencia para a nossa vida, para o nosso diagnóstico? Quando é microcítica, elas estão menores, elas estão pequenas. Isso indica uma deficiência de ferro, né? Talassemia ou doenças crônicas. E se ela está maior do que o tamanho normal, ela está grandona, isso indica uma anemia macrocítica e quer dizer deficiência de B9, conhecido como ácido fólico, ou B12 também. Então, isso é muito importante para direcionar como nós vamos trabalhar com os nossos pacientes. Além disso, quando o VCM está muito alto, pode estar relacionado também a hipotireoidismo. Então, é muito importante dosar TSH, T3 livre, T4 livre, entre outras. Lembrando que é muito importante a avaliação da hemoglobina, porque o paciente só tem anemia se tem alteração de hemoglobina. Mas o que acontece? Quando o paciente tem deficiência, quando tem alguma anemia, ele tem fraqueza, ele tem fadiga, ele tem dispneia, falta de ar, sonolência, sempre fica muito lá, com sonolência durante o dia, dores de cabeça, entre outros. Então, o que acontece? Quando você olha um paciente, vê um hemograma, qualquer profissional, pode ser fisioterapeuta, pode ser nutricionista, pode ser o próprio médico, pode ser qualquer outra especialidade onde você olha, até você mesmo que é leigo e está com um exame de hemograma, você já pode ter uma direção dos seus sintomas e o que está acontecendo no seu organismo, né? Porque, por exemplo, um paciente que tem fraqueza, na hora de uma reabilitação, uma sonolência, sente mais cansaço, na hora de reabilitação, a musculatura não vai conseguir absorver os nutrientes e isso pode influenciar no seu paciente, no caso de se você for um fisioterapeuta. Na nutrição, ela já entende um pouco melhor, já começa a indicar alimentos que precisem mais, que tenham mais B12, B9, ou que tenham mais ferro, dependendo da anemia macrocítica ou microcítica, do tamanho do VCM. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo com o nosso organismo, para aí sim a gente poder direcionar de uma forma adequada. Então, nem todas as anemias são por causa de uma deficiência de ferro, né? Que é muito comum a pessoa falar assim, eu tô com anemia, então dá ferro. Não necessariamente. Se você tiver uma anemia macrocítica, a deficiência é de B12 ou de ácido fólico, ou também uma alteração da tireoide. Então, muito importante fazer uma avaliação integrativa, uma avaliação geral do nosso paciente, para a gente saber como trabalhar, como resolver, tá ok? Então é isso daí que eu queria falar para vocês aqui no nosso rolê aleatório. Então sempre vai ter alguns vídeos aí diferentes, alguns vídeos de alguns insights, de alguns artigos que a gente está lendo, e aí eu vou estar sempre passando para vocês, tá bem? Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueçam de compartilhar e de seguir a gente no canal Ser Humanologistas.